Graça e paz, queridos. Bom ter vocês aqui novamente. Bom saber que Deus preparou esse dia para que pudéssemos estar novamente juntos. Vocês sabem que o meu coração se alegra quando eu posso estar com vocês nas terças-feiras e anseia pelo dia que nós vamos poder estar presencialmente. E isso vai ser em breve, no comecinho do ano, se Deus assim permitir, a gente vai estar junto. Amém? E eu louvo a Deus por aqueles que já têm retornado para a igreja. Eu tenho visto nos domingos pela manhã muitos de vocês se apresentando para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E isso é muito bom, isso é muito gostoso. Que Deus continue protegendo e abençoando cada um de vocês para que a gente em breve possa estar juntos. Amém? Nós vamos orar, entregar esse culto ao Senhor. Senhor, eu te louvo, Deus, te agradeço pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações, pela maneira, ó Deus querido, como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Senhor, muitas vezes nós não temos palavras para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então recebe, ó Deus, a nossa oração de um coração sincero e grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você tiver um pedido de oração, se você tiver alguma dificuldade, entra aí no nosso chat. Nós vamos ter intercessores durante todo o período de culto para estar atento às suas dificuldades e durante a semana também. Nós vamos estar orando e intercedendo por cada um de vocês. Amém? E eu gostaria de deixar uma palavra no coração de vocês. É algo que Deus falou comigo nessa manhã e eu gostaria que vocês também pudessem usufruir dessa porção do Senhor, que está lá em Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Como você tem se dedicado à palavra do Senhor? Como você tem se dedicado a ler a palavra do Senhor, a meditar naquilo que Deus está te falando a cada dia? Muitas vezes nós temos tempo para muita coisa, né? Principalmente para uso do celular, para TV, não é? Às vezes até para fazer nada. Mas e quando nós lemos a palavra do Senhor? Quando que a palavra do Senhor penetra nas nossas vidas e faz diferença nas nossas vidas? Eu sei que, às vezes, a gente tem alguma dificuldade, né, com algumas passagens bíblicas, a gente tem alguma dificuldade em entender alguma coisa, mas eu não quero que isso impeça você de ler a palavra de Deus, que isso não venha a ser impedimento para que você deixe de estudar aquilo que Deus tem te dado. Deus é assim, Ele vê a intenção do coração e através da palavra dele, Ele fala conosco. Então que você esteja atento à palavra do Senhor em todo o tempo, porque é em todo o tempo que Deus fala conosco. Amém? E hoje nós estamos aí na semana de hombridade, onde o nosso Ministério de Homens vai estar durante toda a semana ajudando nos ministérios da igreja. E conosco não vai ser diferente. E hoje o nosso louvor vai ser com o Bruno e com a Helena, pai e filha. E é uma dupla assim muito joia, viu? E Bruno, Helena, que Deus continue usando a vida de vocês, viu? Eu gosto muito quando eu posso ver vocês dois juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que você continue assim, Bruno,
sendo exemplo para suas filhas, tá bom? E que você seja o sacerdote que essa família aguarda no Senhor. Vamos louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Bruno, Helena, que Deus use a vida de vocês. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E que bênção estar aqui, né? Junto com vocês, os sêniors, nossa primeira vez. E hoje eu estou acompanhado da Heleninha. Dá um oi, isso, muito bom. E que bom estarmos aqui para juntos podermos louvar o nome de Deus, né? E essa música fala não pare, essa canção fala não pare. Se nós já jogamos a rede 1, 2, 3 vezes, não pare, Jesus ele está conosco, amém? Vamos lá? Sim. Você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Amanheceu, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Todas suas lágrimas que mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas que
mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Que bênção estarmos aqui louvando ao Senhor junto com vocês. E essa outra canção, ela fala que nós estamos aqui, sedentos do amor de Cristo, sedento dele para a nossa vida. Vamos lá? Sim. Nós estamos aqui, Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, Tão sedentos de ti, vem ó Deus, Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem Incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém? Sim. Que bênção! Como é gostoso, né? Assim, uma criança louvando a Deus junto com os sêniors. Isso é muito gostoso de ver. Sabe por quê? Porque isso é o corpo de Cristo. Não existe o ministério A ou B. Existe sim, por uma questão de organização da igreja, mas nós somos um só corpo. E os homens e as crianças louvando a Deus junto com os sêniors, junto com a igreja, e isso é muito gostoso de ver. E sabe um outro momento que nós podemos agora louvar e engrandecer também o nome do Senhor? É com as nossas finanças, verdade? Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos.
E sabe quando Deus coloca na minha e na sua mão, não é para a gente esbanjar, não. É para a gente contribuir. É para a gente ver a necessidade do nosso irmão, é ver a necessidade dos nossos missionários, é ver a necessidade daqueles que batem aqui na igreja, é ver a necessidade, às vezes, das nossas famílias, as nossas famílias dentro das nossas casas. E quando Deus faz isso, Deus te dá um coração generoso para você contribuir. Um coração grato a Deus é aquilo que agrada o coração de Deus. E nós vamos ver isso na palavra dele, ver aquilo que Deus nos ensina dentro da sua palavra. E está lá em 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse é um versículo muito visto na nossa igreja, porque cada vez que você pega um envelope de dízimo na mão, você vai ver esse versículo lá. E quando você pega o envelope na mão, não é para você se sentir obrigado a contribuir. Lá tem vários campos. Tem o dízimo, tem contribuição missionária, tem para o MAS, tem para uma série de coisas. Então não é para que você se sinta obrigado a contribuir com todas essas áreas, mas aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que Deus falar para você contribuir, faça isso. E não fique olhando para o valor, achando que é muito ou pouco. É aquilo que Deus colocar no seu coração. E não faça isso por obrigação. Não faça isso porque os líderes da igreja incentivam você a fazer isso. Não faça isso porque em cada culto você ouve falar sobre isso. Não. Faça isso porque você é obediente a Deus. Faça isso porque você é grato a Deus. Faça isso porque você sabe o quanto Deus tem te abençoado para que você abençoe outras pessoas. Vai aparecer aí na tela o número das nossas contas bancárias, o número do nosso Pix. Tem várias formas de você poder contribuir conosco, com a Igreja do Senhor. E depois que você tiver feito isso, vai aparecer também o endereço de e-mail e um número de WhatsApp. E quando você fizer destinar os seus valores, manda um e-mail ou manda um WhatsApp para a gente dizendo aonde você destinou cada valor e para onde você destinou. Que eu tenho certeza que vai chegar exatamente da maneira que você quer. Amém? Nós temos uma liderança, nós temos uma contabilidade que é fiel a Deus e vai fazer isso chegar ao seu destino. Vamos orar? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem nos dado condições, ó Deus, para contribuir. Obrigado porque não tem, ó Deus querido, faltado nos lares dos nossos amados, porque o teu povo tem aprendido o quanto é grato poder distribuir, poder contribuir, poder doar. E muitas vezes, ó Deus, nós fazemos isso com as nossas finanças, mas também fazemos isso com a nossa vida, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser feito. Eu te louvo, ó Deus, por aqueles que têm o desejo de estar contribuindo. Por aqueles, ó Deus, que anseia por esse dia de chegar com uma contribuição, com uma oferta, mas que no momento estão desempregados ou estão passando por algum problema financeiro. Que o Senhor, ó Deus, dê o escape aos teus filhos, que eles possam, ó Deus, passar por esse processo, glorificando e exaltando o teu santo nome. Que eles possam passar por isso, ó Deus, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E usa, Pai, a vida daqueles que fielmente continuam contribuindo. Continua, Deus, a abençoá-los
para que eles possam, ó Pai, continuar com o coração generoso, ofertando e abençoando uns aos outros. E aqueles, ó Deus, que ainda não entenderam que esse é um privilégio que o Senhor nos dá, que o Teu Santo Espírito toque esses corações e que em breve eles também possam, com o coração gratos e cheio de alegria na Tua presença, também passar a contribuir. E eu te louvo, ó Deus, pela administração da nossa igreja, que no temor do Senhor tem ministrado cada um desses valores, de maneira que o Teu nome seja exaltado. Obrigado, ó Deus, porque não tem faltado na mesa dos Teus filhos e nem na mesa dos nossos missionários. Eu te agradeço, ó Deus, e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom poder contribuir, como é bom poder exaltar o nome do Senhor. E é isso que a gente vai continuar fazendo com o Bruno e com a Helena. Continuando, nós temos que sempre ter a cruz como meta, a cruz como objetivo final. E essa música fala isso, quebrantado pela cruz eu vou. Vamos lá? Sim. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou amor, Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, não traiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, não traiu-me, eu sem palavras
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito bom. Glória a Deus por esses momentos e continue vocês aí. Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor, aproveitar que hoje quem vai trazer para a gente uma palavra de Deus é o Rodrigo. O Rodrigo, como vocês sabem, ele é líder do Ministério de Homens da nossa igreja. E ele tem feito um trabalho que glorifica o nome do Senhor. E uma das coisas que eles têm feito, das atitudes que eles têm tomado em relação a serem homens na presença de Deus, é as caronas. É verdade. Muitos dos nossos amados do Senhor, muitas vezes durante o período de pandemia, não podia sair de casa. Tinha receio de vir para a igreja, eram inclusive orientados a não vir. Mas aí começou a ter os cultos drive. E aí o que os homens fizeram? Começaram a ceder os seus carros e serem chofer daqueles que não tinham condições de vir à igreja. E isso acontece até hoje. Domingo mesmo nós tivemos essa carona nos cultos das 8 horas para 3 irmãs que não tinham ainda retornado aos cultos porque não tinha condições de vir à igreja. Então eu estou aproveitando hoje, viu, Rodrigo? Estou aproveitando hoje esse momento para agradecer, louvar a Deus pela vida pela sua liderança, né, pela sua vida e pela maneira como esses irmãos, esses homens têm sido disponíveis ao Senhor para nos ajudar nessa carona. Então, que esse culto seja um culto também de louvor e de agradecimento a Deus por isso que vocês têm feito. E continuem, viu? Continuem a serem instrumentos de Deus na vida um dos outros. Nós temos ouvido muitos testemunhos de irmãs, de irmãos que são abençoados com essas caronas. Que Deus continue a usar a sua vida e a sua liderança e a liderança de todos os homens que ajudam você nesse momento. Vamos orar, agradecer a Deus por isso e pela sua vida. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida do Rodrigo. O Senhor, ó Deus, levantou esse soldado, esse homem de Deus, para estar à frente desse ministério. Eu sei que muitos têm ajudado o teu filho nessa luta, nessa batalha. Eu sei que ele não está sozinho. Obrigado, ó Deus, por cada servo do Senhor. Obrigado por cada homem que tem se disposto, ó Deus, a ajudar o Senhor com essa carona. Obrigado por cada homem, ó Deus, que tem estado disponível para ajudar na vida uns dos outros. Usa a vida do Rodrigo agora, Deus, que ele vai trazer essa palavra. Que ele seja fiel àquilo que está no teu coração, para o coração da nossa igreja. Obrigado pela vida do Bruno também, Senhor, e pela vida da Helena, que nos ajudou nesse momento. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Rodrigo, seja um instrumento de Deus. Que Deus fale ao seu coração e que você possa ser fiel àquilo que Deus colocou no teu coração para as nossas vidas. Deus te abençoe e te use. Obrigado, Sônia. Para nós é um privilégio estar aqui com vocês. A graça e a paz a todos os irmãos que nos acompanham, né, nesse culto do Ministério Sênior. Nós estamos aqui, né, alguns irmãos já sabem, nesta semana nós estamos iniciando, ou melhor, já iniciamos a primeira semana da hombridade em nossa igreja, né? Nós, do Ministério de Homens, estamos realmente
Muito feliz com essa realização desta primeira semana de hombridade, onde nós estamos tendo a oportunidade de servir, né, a igreja de diversas formas. E, como eu disse, é um grande prazer estar com os irmãos aqui neste culto, né? Eu destaco que o porquê de hombridade, né? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então, nós, do Ministério de Homens, nós realmente entendemos, né, que nós devemos buscar ter esse objetivo como homem todos os dias, sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida, né? Mas hoje eu não estou aqui para falar apenas para os homens da nossa igreja ou que nos assistem nessa transmissão, né? A intenção aqui é falar com toda a igreja e uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. E todas as vezes que eu recebo essa oportunidade de compartilhar uma palavra do Senhor, eu faço questão de ler dois versículos que realmente marcam muito para mim, né? E eles se encontram lá na carta de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. E está escrito assim na palavra do Senhor: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, mediante essa palavra, né, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a história de um homem que a Bíblia afirma ser um grande homem. Ele é reconhecido pelo seu Senhor e também nós vamos falar um pouco sobre aquelas pessoas que rodeiam esse grande homem, né, nessa história da Bíblia. Este homem, ele era muito conceituado, ele era reconhecido por suas vitórias nas batalhas, por suas conquistas. E olha que interessante, essas vitórias eram concedidas pelo próprio Deus. Mesmo esse homem não fazendo parte do seu povo, essas vitórias eram concedidas pelo próprio Deus. A mão de Deus estava sobre as suas vitórias. Mas havia algo na vida deste homem, que roubava a sua alegria, roubava essa questão das suas conquistas, roubava a alegria da vitória, roubava até mesmo o reconhecimento. Este homem tem um nome, é Naamã. E nós vamos ler o texto bíblico que relata a história de Naamã. Esse texto está lá no livro, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Está escrito assim lá na palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem:
Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o mensageiro para lhe dizer: vá lá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar ao templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Vamos orar? Senhor, aqui está a sua palavra, meu Deus. Muito obrigado por ela, Pai. Que ela possa falar aos nossos corações. Que a sua palavra possa nos transformar para sermos mais parecidos, sermos semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. A palavra afirma que ele era um grande homem, um herói de guerra. Pensando em Naamã, nós podemos observar algumas características que se destacam em sua vida. A primeira, ele é um comandante. O comandante é aquele que comanda, né? Que dá ordem aos seus liderados. Também ele é um grande homem. Um grande homem é o quê? Ele é reconhecido assim por causa das suas conquistas. Ele é muito conceituado, ele tem uma fama, né? Ele é conhecido e reconhecido, uma grande fama. E ele é herói de guerra, ou seja, valente e corajoso. Aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo, Naamã era um homem de sucesso. Mas havia algo em sua vida que muitos não sabiam. Naamã tinha uma doença. Naamã tinha a lepra. No original hebraico, o termo lepra não corresponde somente à hanseníase, mas também a diversos tipos de doença de pele. Em Israel, naquela época, não seria possível um leproso alcançar uma posição de destaque. Pelo contrário, as pessoas que eram contagiadas, elas ficavam afastadas do convívio social. Elas eram destinadas a cidades que ficavam isoladas, conforme está escrito lá em Levítico, no capítulo 13. Em alguns relatos bíblicos, o termo lepra também traz o significado da questão do pecado. Mas no caso de Naamã, ainda assim, ele permanecia no convívio normal com as pessoas mais próximas dele. Em uma de suas batalhas vencidas,
Naamã toma uma menina israelita para ser serva de sua esposa. Há uma tradução que coloca também essa menina como escrava da esposa de Naamã. Pensando nessa menina, né, o que a gente pode ver de características na vida dela? A primeira, essa menina ela foi retirada da sua família. A segunda é que ela foi levada para um outro povo. Terceira, ela é uma serva, ou como está na outra tradução, escrava. Ela é serva da esposa de Naamã. Mas há um destaque muito interessante. A fé em Deus desta pequena menina e a sua ousadia. Mesmo se tornando escrava, mesmo sendo retirada da sua família, mesmo vivendo em outra casa, com outro povo, essa menina, apesar das circunstâncias, ela manteve a sua fé em Deus. E ela foi ousada, conforme nós lemos ali, né, na passagem bíblica, ela foi ousada ao falar para sua senhora que havia um profeta em Israel e que este profeta poderia curar o seu esposo através do poder de Deus. Ela teve compaixão daquele que a levou como escrava. Ela teve compaixão de Naamã. É interessante pensar que a esposa de Naamã escutou a serva. A esposa de Naamã, sendo senhora dela, ela escuta a serva. Ela dá ouvidos a uma pequena menina e ela acredita que pode acontecer algo de bom. Pensando na esposa de Naamã, quais são as características que a gente pode observar na esposa de Naamã? A esposa de Naamã, ela tinha como marido um grande homem. Era senhora que tinha servos e servas para servirem a ela. Mas ela foi a primeira a crer na fé daquela menina. Ela foi a primeira a receber uma boa notícia. Mesmo com a posição social que ela tinha, a esposa de Naamã o ama de tal ponto, né? Ela ama Naamã a tal ponto que ela dá ouvidos ao que aquela pequena menina fala para ela. E ela crê, deposita a fé naquela mensagem que ouviu e leva para o seu marido a boa notícia. Até aqui nós podemos observar que uma boa notícia ela deve ser sempre compartilhada, meus irmãos. A boa notícia ela deve ser compartilhada com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. As boas notícias transformam situações. E o Evangelho é a boa notícia. Nós somos chamados para levar o Evangelho, trazer as boas novas para aqueles que nos cercam. Quando Naamã recebe a boa notícia de que um profeta pode curar a sua lepra, ele crê de tal forma que vai até o seu rei para pedir uma carta de autorização para ir até Israel. O rei atende prontamente o seu pedido, mas envia a carta para o rei de Israel. Né? Ele envia a carta para o rei de Israel como pensando que esse rei poderia fazer algo, como que esse rei poderia curar Naamã. Quando uma boa notícia chegou para Naamã, a boa notícia não falava que o rei ia fazer algo. A boa notícia falava que o homem de Deus, o profeta, faria algo para Naamã, o profeta de Deus. Essa situação nos ensina que realmente a buscar aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Nós devemos buscar aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós devemos manter o foco. Às vezes, por muito pouco, muito pouquinho, nós podemos ficar distantes da vontade de Deus para a nossa vida. É interessante notar, né, a reação do rei de Israel, que fica desesperado, pois sabe que não tem condição nenhuma de ajudar a Naamã, ele rasga suas vestes ali, a gente lê ali no versículo 8, então, Naamã realmente lembrando, né, da questão de uma posição que ele tinha que tomar. E no versículo 8 nós vemos ali que Eliseu
sabendo do que estava acontecendo, ele toma uma posição como profeta do Senhor, né? E convida Naamã para ir à sua casa. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as características do profeta Eliseu, né? Eliseu é o discípulo, né? Foi o discípulo de Elias. Eliseu é conhecido por receber a porção dobrada. Eliseu vivenciou milagres. E Eliseu é reconhecido como o profeta de Deus. Eliseu é reconhecido como um homem de Deus que assume a sua posição e obedece a Deus, dando direção para Naamã através do seu servo, né? Eliseu manda o seu mensageiro para falar com Naamã. Eliseu segue aquilo que Deus o direciona a fazer. Mas diante, né, dessa situação, diante, né, de Eliseu mandar o seu mensageiro falar com Naamã, Naamã não aceita. Naamã, ele tinha feito planos. E Naamã pensava assim, ó, vai ser desse jeito. E muitas vezes, meus irmãos, o jeito de Deus, a forma de Deus trabalhar, é diferente do que nós estamos planejando. A própria palavra afirma isso, né? Que os planos de Deus, muitas vezes, são mais altos do que o nosso. Eles são mais altos do que o nosso. Então, pensando em tudo isso que nós estamos falando, né? Naamã, lembro que Naamã, lá no texto bíblico, fala que ele se revolta. Né? Naamã, que está ali, né? Que precisa da cura, que recebeu uma orientação, que recebeu a boa notícia, mas aí, diante de tudo isso, ele começa o quê? A imaginar como seria esse encontro com o profeta, como seria essa questão da sua cura, e aí ele fica indignado, porque a mensagem que ele recebe não é aquilo que ele imaginava, ele fica nervoso, ele fica indignado e não aceita a orientação. E qual foi essa orientação? Ele deveria se mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão, né? E aí, quando ele escuta isso, ele não aceita. Por quê? Porque, primeiro, ele fala que o rio é sujo, né? Depois, ele compara o Rio Jordão com outros rios de outro local que seriam mais limpos, né? Então, as expectativas de Naamã eram tão altas para a ação de Eliseu que ele pensou em algo tão diferente para aquele momento. Quantas vezes nós criamos expectativas? Quantas vezes nós traçamos planos? Mas o mais importante, qual é a nossa reação quando o plano não é conforme a gente imaginou? O plano de Naamã não foi concretizado conforme ele imaginou. E a reação dele foi se indignar, ficar nervoso. E nós, meus irmãos, como que a gente reage quando as coisas não saem conforme nós planejamos, conforme nós imaginamos? Né? Nós abandonamos ou somos perseverantes? Nós seguimos em frente, esperando a boa vontade do Senhor, né? A palavra diz lá em Romanos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ao negar seguir a direção do profeta, os subordinados de Naamã, ou seja, a sua equipe de batalha, o seu exército, aqueles que ele liderava, que participou das vitórias que Naamã conquistou, essa equipe, esses soldados que estavam ali com ele, eles trazem um bom conselho. E esse bom conselho se encontra no versículo 13 do livro que nós estamos lendo aí de 2 Reis. E nós vamos ler, olha lá. Está escrito assim: mas os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Nossa, que interessante. Eu fico pensando como é bom e importante nós estamos cercados de pessoas que nos ajudam a ir em frente. Pessoas que nos ajudam a enxergar a esperança. Pessoas que querem o melhor por nós. Como é importante estarmos cercados dessas pessoas. Pessoas que querem o melhor para nós.
pessoas que são companheiros, que estão passando sempre conosco, na alegria, na tristeza, na dificuldade ou na bonança, pessoas que sempre querem o nosso bem. Então, Naamã, nesse momento, ele quebra o seu orgulho e ele decide obedecer à instrução do homem de Deus, do profeta que está em Israel, conforme a pequena menina, disse: há profeta em Israel. E ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E esses 7 mergulhos nos ensinam 7 atitudes que podemos aprender com Naamã. Vamos aprender cada um dessas atitudes que nós podemos ter? O primeiro mergulho é o mergulho da coragem. Mergulho da coragem. Por quê? Porque Naamã, ele não se preocupou em se expor na frente do seu exército, na frente daqueles que iam para a guerra com ele. Quando ele mergulha no Rio Jordão, ele tem a coragem de tomar a decisão de mergulhar naquele rio sujo. A coragem de obedecer, a coragem de ir atrás daquilo que para a mente humana é improvável, mas para Deus vai dar certo. Então, o primeiro mergulho é o mergulho da coragem. O segundo mergulho, meus irmãos e irmãs, é o mergulho da obediência. Obediência que agrada a Deus. Então, aprendemos com Naamã que ele decide obedecer à ordem que veio de Deus através da vida do profeta Eliseu. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é sempre o melhor. O terceiro mergulho é o mergulho do exemplo. Como um grande líder, Naamã, ele é exemplo para o seu exército. Ele é o exemplo ao reconhecer que precisa de ajuda. Sendo um grande líder, ele reconhece e é um exemplo que precisa de ajuda. E aí ele obedece à ordem do profeta. Quarto mergulho, o mergulho da humildade. O mergulho da humildade. Naamã quebra o seu orgulho, como eu já disse, de toda aquela fama. Ele quebra, por quê? Ele possui a fama por causa das conquistas, né? E aí ele quebra esse orgulho, sendo humilde, reconhecendo sua necessidade de pedir ajuda e obedecendo. O mergulho da humildade. Quinto mergulho é o mergulho da perseverança. Sim, mergulho da perseverança. Porque eu fico pensando, meus irmãos, o que passava na cabeça de Naamã? Os irmãos já pararam para pensar? Ele já está no quinto mergulho. O que passava na cabeça de Naamã, né? Porque ele mergulhou pela quinta vez e não teve resultado nenhum. A lepra permanecia lá. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, eles desistem no meio do caminho para alcançar o seu objetivo por não perseverar até o fim. Quinto mergulho é o da perseverança. O sexto mergulho é o mergulho da purificação. O mergulho da purificação que nos lembra muito o que o sangue de Jesus faz por nós. O sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário, que perdoa os nossos pecados. Para Naamã, aquele momento, daquele mergulho, limparia toda a sua lepra. É o mergulho da purificação. E o último mergulho, o sétimo mergulho, é o mergulho da mudança de vida. Mudança de vida. Eu fico imaginando, meus irmãos, como que o Naamã saiu desse último mergulho, né? Ali, né? A hora que ele sai e ele abre o olho, os olhos, né? Ele abre os olhos, minhas irmãs e meus irmãos, ele abre os olhos e vê que não há mais lepra, que não há mais a doença. Ali o mergulho esse mergulho é o mergulho da mudança de vida, é o mergulho do 100% curado, é o mergulho do 100% limpo, é o mergulho do 100% com Deus em sua vida, é o mergulho do 100% da nova vida. Aleluia, aleluia, pela perseverança, aleluia, pela cura, aleluia, pela obediência. Que bênção!
A palavra afirma que Naamã, quando sai da água ali desse 7º mergulho, a sua pele é como uma de uma criança, porque dali saiu um novo Naamã para a glória de Deus. E tudo isso só pode acontecer, meu irmão, porque Deus tinha um propósito. As pessoas envolvidas nessa história, elas abrem mão de algo em sua vida. Elas abriram mão. A menina, aquela menina que foi tomada como serva, como escrava, ela abriu mão do ressentimento de ter sido levada como escrava. Ela abriu mão, por estar longe da sua família. Ela abriu mão para falar ao seu Senhor da sua fé e de que este Deus poderia curá-lo através do profeta. A mulher de Naamã abriu mão de sua posição como senhora da menina e de uma esposa do grande comandante ao ouvir a boa notícia que aquela menina trouxe e levar para o seu esposo. Ela abre mão da sua posição. Naamã abriu mão da sua posição e fama, ouvindo a mensagem de esperança que a sua esposa trouxe e que havia recebido da pequena menina. Eliseu, o profeta de Deus, também abre mão, sim. Eliseu abriu mão da fama que poderia receber pela cura de Naamã, através da ordem que deu a Naamã, para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, O Eliseu poderia encontrá-lo, pessoalmente, curá-lo por a mão, e a glória seria para quem? Eliseu obedecendo a Deus, através do poder do nosso Deus, obedeceu ao Senhor e deu a ordem através do seu mensageiro para que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Eu fiquei pensando através dessa questão de abrirmos mão da nossa vontade. Quem mais, meus irmãos, abriu mão de algo por amor às outras pessoas? E aí, pensando nisso, eu fui para o livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11, ele nos ajuda a entender essa situação. E está escrito assim lá em Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que poderia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O nosso Deus, o Senhor Jesus, é o nosso maior exemplo. Ele abriu mão de tudo por cada um de nós e suportou tudo por mim e por você. Ele abriu mão da sua glória. Ele veio para se fazer homem e se entregar por nós. Aleluia por isso. Um dia eu tive o privilégio, meus irmãos, de receber uma boa notícia através de um irmão da igreja que agiu como aquela pequena menina, na história que nós lemos hoje. Ele me apresentou, o único que poderia limpar toda a minha lepra, que era o meu pecado, através do sangue de Jesus. Ele me apresentou o Senhor Jesus. E aí, meus queridos meus queridos irmãos e irmãs do Ministério Sênior e de toda a igreja, eu finalizo, este momento da palavra afirmando que nós todos somos chamados a abrir mão da nossa vontade para agir como aquela menina e levar a boa notícia ao mundo repleto de Naamãs, que precisam mergulhar no rio de Deus para ter a sua vida transformada e salva
para a glória do nosso Deus. Somos convocados, meus irmãos e irmãs, para levar a boa notícia do Evangelho. Como aprendemos com essa pequena menina, levar boas novas. O mundo precisa ouvir o Evangelho do Senhor. Eu finalizo aqui agradecendo, quero orar, por esse tempo que tivemos e entrego esse tempo na mão do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Obrigado, ó Deus, porque nós aprendemos que é tão importante, Senhor, abrir mão da nossa própria vontade, ser obedientes ao Senhor. Ó Deus, ouvir a sua voz e seguir no propósito do Senhor. Pai, abençoa que essa palavra possa dar frutos em nosso coração, ó Deus, para a glória do teu nome. Muito obrigado por esse privilégio de estar com os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sônia, prazer mais uma vez aqui, eu quero dizer, é um prazer estar com vocês nesse culto, Muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos nessa Semana da Hombridade e para nós, como Ministério de Homens, realmente tem sido uma bênção poder servir em todas as áreas da igreja. Muito obrigado, Sônia. Deus abençoe os irmãos. Que bênção de palavra, Rodrigo foi usado por Deus para nos chamar a atenção sobre uma coisa: abrir mão da nossa vontade. E muitas vezes isso é difícil. Quantas vezes nós achamos que a nossa vontade é a melhor? E Deus usou o Rodrigo para nos chamar a atenção a respeito disso. Abrir mão das nossas vontades. Abrir mão daquilo que você acha que é o correto. Abrir mão daquilo que você pensa ser o correto para a sua vida. Então, abra mão de você mesmo. Abra mão desse ego que às vezes atrapalha a nossa vida. E seja dependente de Deus. Seja instrumento de Deus. Seja dependente de um Pai zeloso. Amém? Mais uma vez, Rodrigo, Deus te abençoe, viu? Obrigado pela tua palavra, obrigado pela disposição, não só sua, como de todo o Ministério de Homens com Honra. Amém? E vamos continuar aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, orando uns pelos outros. Muitas vezes nós estamos tristes, algumas vezes estamos passando por tanta dificuldade, mas nós temos a esperança, nós carregamos no nosso coração a certeza de que Deus não saiu do controle das nossas vidas. Nós temos no coração a esperança de dias melhores. Eu passei por isso essa semana. Passei por lutas, continuo tendo lutas com o meu sobrinho, Quando vocês se lembrarem dele, lembra do Nicolas. O Nicolas ainda precisa da libertação do Senhor, precisa da ajuda do Senhor. E como é triste ver crianças, ver adolescentes passando essa luta, passando essa provação junto aos pais, junto àqueles que os amam. Eu louvo a Deus, porque você tem sustentado não só a minha vida, mas a vida de todo o Ministério Sênior, nas suas orações e nas suas intercessões. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, agradecer a Deus, colocar no altar do Senhor aquilo que tem afligido o teu coração. Eu não sei o que é. De alguns eu até sei, mas de outros não. Mas continue aí firme, sabendo que Deus pode responder a sua oração num piscar de olhos. Deus pode responder a sua oração falando sim. E olha que gostoso quando isso acontece. E Deus pode responder a sua oração dizendo não. Isso muitas vezes não nos agrada, mas lá na frente você vai ver que, como sempre, Deus tinha razão. Outras vezes você vai ouvir Deus de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Você vai sentir a presença de Deus, te dando carinho, te dando consolo
E isso é muito gostoso. Vamos orar. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muitos, ó Deus amado, dos meus queridos, continuam ainda passando por lutas, passando por dificuldades, passando, ó Deus amado, por traumas familiares. Mas em nenhum momento, ó Deus, em nenhum momento, Pai, nós nos sentimos sozinhos ou desamparados, porque o Senhor está conosco. E isso é uma promessa que está na tua palavra. Aquela palavra que examina o nosso coração, aquela palavra, ó Deus, que o Senhor nos dá a cada dia. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, abrir mão das nossas vontades, ó Deus, abrir mão daquilo que nós achamos que é o correto e nos deixarmos ser conduzidos pelo Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha total liberdade nas nossas vidas. Que o teu Santo Espírito conduza o teu povo, ó Pai, de maneira que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Não nos deixe olhar, ó Deus, somente para as circunstâncias, somente para aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não deixe que o nosso coração, ó Deus, se entristeça ao ponto, ó Deus amado, de não confiarmos mais no Senhor. Não deixe, ó Deus amado, que o nosso coração ultrapasse, ó Deus amado, a barreira da descrença. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, ó Pai, como família, como instrumento do Senhor. Que quando abrimos a nossa boca, ó Deus, que seja o Senhor a falar através de cada um de nós. Que quando nós nos colocarmos à tua disposição, ó Pai, o Senhor possa nos usar, ó Deus, da maneira que o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Não nos deixe vacilar, ó Deus, que a nossa esperança, ó Deus, se renove a cada dia. A tua palavra nos ensina isso, ó Deus, que as tuas misericórdias se renovam, junto com ela a esperança de um novo amanhecer. Deus, nos ajude, ó Pai querido, a passar por esse processo que muitos têm passado, de ver os seus lares destruídos, ó Deus. Eu sei que muitos, ó Deus, é consequência dessa pandemia que ainda estamos vivendo. Mas muitos, ó Deus, é a falta de temor ao Senhor. Muitos, ó Pai, é a falta de buscar na Tua presença, de buscar na Tua palavra, de buscar a direção do Teu Santo Espírito. Deus, se revela, Pai, a cada um, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, o Senhor sabe que hoje o nosso Ministério de Homens tem nos ajudado. Que esses homens, ó Pai, sejam sacerdotes dos seus lares. Que esses homens, ó Deus, conduzam as suas famílias de maneira que o Senhor, ó Deus, seja exaltado. Que esses homens, ó Pai, junto com as ajudadoras que o Senhor deu a cada um, que eles possam educar os seus filhos segundo aquilo que agrada o teu coração. Na palavra de domingo, ó Deus, o Senhor nos ensinou isso através de Jó. Senhor, que ele possa, Pai, no exemplo de Jó, ser temente a Deus. Ser um homem, ó Pai querido, que busque a tua face, que busque a tua face por ele, pela família, pelos filhos. Ó Deus, tira, ó Pai querido, do meio das famílias aquilo que não te agrada, aquilo que não te traz louvor. Tira do meio das famílias, ó Deus, a prostituição, as drogas, a falta, ó Deus amado, de zelo uns com os outros. Senhor, como é bom, ó Deus, acordar com uma pessoa do lado, ó Pai, te desejando um bom dia, abençoando a sua vida. Oh Deus, eu te louvo por isso, ó Deus querido.
Te agradeço todos os dias, ó Pai, pelo sacerdote que o Senhor colocou no meu lar, ó Deus. Que as mulheres, ó Pai, possam também agradecer todos os dias, ó Deus, por esse sacerdote que está dentro desse lar e por esse sacerdote que está desempenhando, sim, esse papel que o Senhor deu a ele. E caso, ó Deus amado, alguém não esteja sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à Tua palavra, que o Senhor possa tratar com esse coração, ó Deus. Que o Senhor possa tratar, ó Deus, de maneira sobrenatural. Obrigado, ó Deus querido. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessas famílias. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Porque nós servimos um Deus que pode infinitamente mais do que aquilo que temos pedido ou imaginado. Cuida da liderança da Tua igreja, ó Pai. Cuida, ó Deus amado, de cada ministério da nossa igreja. Tira de nós, ó Deus, aquilo que não te traz louvor. Se algum de nós, ó Pai, tem passado por algum tipo de dificuldade, ó Deus, que não tem encontrado, ó Pai querido, apoio, que o Senhor toque, ó Deus amado, na vida, Deus, dessa supervisão da nossa igreja, que eles possam também estar atentos à necessidade, ó Deus, da Tua liderança, à necessidade, ó Deus, do Teu povo. E tira, ó Deus, do nosso meio aquilo que não te traz louvor. Se algum de nós, ó Pai, tem sido exaltado por conta de lidar com alguma situação, que o Senhor, ó Deus amado, nos coloque no lugar de dependentes do Senhor. Cuida, ó Deus querido, dos nossos missionários. Muitos, ó Deus querido, estão se preparando, retornando ao campo. Muitos, ó Deus querido, têm ido e deixado aqui parte da sua família. Que o Senhor os sustente, ó Deus, que o Senhor os guarde. Muitos, ó Deus amado, estão distantes, preocupados com seus pais que aqui estão. Que o Senhor possa trabalhar nesse coração preocupado, ó Deus, sabendo, ó Deus querido, que eles não estão sozinhos. Nem eles estão sozinhos onde eles estão, e nem os seus pais estão sozinhos aqui onde eles estão, porque é o Senhor que cuida de cada um deles, ó Pai. E o Senhor cuida de nós de maneira individual. O Senhor cuida de nós, ó Pai, e nos chama pelo nome. O Senhor zela pelo seu povo. E eu te louvo, ó Deus, por isso. Continue, ó Deus, a cuidar dos nossos sêniors. Obrigado, ó Pai, porque a cada semana nós podemos ver eles retornando aos cultos, retornando, ó Deus, à comunhão da igreja. E quanta alegria naqueles corações, ó Pai. Quanta gratidão as tuas filhas e os teus filhos têm tido cada vez que pode vir aqui. Recebe, ó Deus amado, esse coração grato na tua presença. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem guardado as tuas filhas, o Senhor tem guardado os teus filhos. O Senhor tem zelado pela saúde deles. Aqueles que têm passado, ó Deus, por algum probleminha de saúde, que o Senhor possa colocar as tuas mãos de cura do alto da cabeça até a planta do pé, trazendo a cura, trazendo a direção, trazendo um refrigério novo para os corações. Obrigado, ó Deus, pelos sêniors. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu para mim e para o Jorge esse privilégio, ó Deus, de estar cuidando deles. E como isso alegra o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto eu sou grata por isso, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, por aqueles que têm colocado os seus pedidos de oração no nosso chat, que têm nos procurado, ó Deus amado, com os seus pedidos de oração. O Senhor sabe, ó Deus amado, o que cada um tem pedido. O Senhor sabe que a maioria tem pedido pela sua família, pela reconciliação dos seus filhos com Deus, por salvação, ó Deus, daqueles que ainda não tiveram o privilégio
de te servir em espírito e em verdade. Muitos têm buscado, ó Deus amado, o Senhor, em como servir, em como, ó Deus amado, estar à disposição para aquilo que o Senhor quer usar a vida deles. Obrigado, ó Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela direção que o Senhor tem dado. Obrigado, ó Deus querido, pela vida da nossa equipe pastoral. Que o Senhor continue a cuidar de cada família, de cada pastor, de cada filho. Que o Senhor também possa operar no coração de cada um, trazendo, ó Deus querido, equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual para a vida deles. Continue a trabalhar em nós, ó Pai, e fazer de nós instrumentos da tua misericórdia. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Paizinho, porque apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, apesar de todo o choro, nós ainda temos a esperança de dias melhores. Difícil, ó Deus, é aqueles que ainda não te conhecem e choram a cada dia e tentam tirar a própria vida, ó Deus. Mas obrigada, Paizinho, porque o Senhor é o nosso consolo. Que o Senhor se revele também a essas vidas e seja o Senhor também o consolo deles. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu louvo a Deus a cada dia. Eu louvo a Deus porque Deus tem falado aos nossos corações. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos orientado. Eu louvo a Deus porque Deus tem sustentado a sua vida. É isso mesmo. Apesar de todas as perdas que nós tivemos durante esse período de pandemia, apesar de todas as lutas, Deus tem se mostrado fiel com cada um de nós. Então, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar murmurando, em vez de você ficar reclamando, é verdade, às vezes a gente reclama. Em vez de você fazer isso, vai para a palavra de Deus. Ouve aquilo que Deus tem para te falar. Leia a palavra do Senhor e peça ao Espírito Santo que te dê a direção, que abra a sua mente e o seu coração para que você receba a palavra do Senhor, que faz toda a diferença. Muitas vezes a gente lê essa palavra e isso traz um refrigério tão grande para as nossas vidas que você, ao terminar de ler a palavra do Senhor, você já sai daquela dormência que você está, daquele desânimo que tem atacado a sua vida. Então não dê lugar, não. No lugar da murmuração, no lugar da reclamação, louve a Deus. Eu não sei louvar ao Senhor. Leia a palavra dele em voz alta. Isso já é um louvor. Que você continue aí, firme. Que a sua esperança seja renovada a cada dia. Que você seja alegre na presença do Senhor. Que Deus renove as suas forças. Que Deus renove o seu físico, a sua mente, o seu espiritual. Que você esteja na presença de Deus, da maneira que Ele se agrade de você. E que você continue sendo, sim, instrumento na vida uns dos outros. Para que ficar sozinho? Para que se sentir sozinho quando você pode ser instrumento de Deus? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se o Senhor assim permitir, terça-feira estaremos de volta. Deus te abençoe.